Olá, Brasil! Estou aqui novamente nessa segunda-feira, que lembrando, não é dia de começar a dieta, e sim de escutar os episódios aqui do Não Conto Calorias. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, todas são, mas essa é muito, porque além de eu ser muito fã dela, ela fala de um assunto que eu tenho a tendência a estudar mais que os outros, que eu gosto muito, que é compulsão alimentar. Depois que eu fiz o curso do Ambulim, eu já tinha uma breve ideia de que seria um dos transtornos que eu mais ia gostar de estudar, e ir para o Ambulim só me confirmou isso. Meus pacientes sabem disso, todo mundo que conversa comigo sabe disso, é um assunto que eu realmente adoro. E eu tô aqui com uma pessoa que sabe muito disso, que também adora falar sobre isso. Eu tô muito feliz, porque ela falou, tô muito preocupada, porque eu vou falar muito. Eu falei, ótimo, porque eu sou ótima em interromper, então vai dar uma boa matemática. Que é a Fê, a Fernanda Pscolaro. Fê, obrigada por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Você sabe que eu também atendo todo tipo de transtorno alimentar, mas também não é segredo que esse é o meu assunto do coração. Ai, É o que que eu gosto bom. de falar e de atender também. Gente, a Fê, ela não é só nutricionista, como ela é coordenadora da equipe de nutrição lá do Ambulim, que é um ambulatório de transtornos alimentares do HC aqui de São Paulo. E a Fê é supervisora do grupo de compulsão alimentar. Lá no Ambulim tem as divisões, né, entre os transtornos, para ter os tratamentos adequados. E tem o Greco, que é o grupo de compulsão alimentar, Comer correto? compulsivo e obesidade. Comer Isso. compulsivo e obesidade, exatamente. Então, né, nada melhor do que chamar ela para falar desse assunto. E eu resolvi falar disso agora, porque nessa época do ano, eu acho que é um dos momentos que vem muito à tona esse assunto compulsão alimentar, por vários motivos, né? Acho que esse ano vai ser um ano bem diferente, porque a gente está vindo de uma pandemia, muita gente sem encontrar os familiares e vai usar o Natal para finalmente poder fazer uma microaglomeração responsável. E foi um ano muito difícil, acho que em todos os aspectos, político, financeiro, para muita gente. E é Natal, né? Final de ano é sempre aquela coisa. Esse ano não vai ter tanta confraternização, mas sempre tem. Natal, esses encontros com as famílias, que as famílias ficam questionando tudo e mais um pouco para as pessoas, o peso, a quantidade que está comendo. E também é um momento que, para muita gente, é um momento acaba sendo, muita gente, mas é muito solitário. Acho que o Natal traz muitas reflexões muito tristes para muitas pessoas. E a gente sabe que o comer compulsivo está muito relacionado aos nossos sentimentos, né, aos nossos pensamentos. Então, eu resolvi subir esse episódio já, porque eu tenho certeza que muita gente vai ouvir, vai ser beneficiado disso, ainda mais com a Fê falando. Fê, bem... E esse ano realmente acho que ainda vem com um agravamento dessas situações de compulsão, né, por todo o período da pandemia e para muita gente estar em casa mudou demais a rotina, mudou demais emoções, mudou demais a forma de buscar comida, de se alimentar, né, de se relacionar. Então, sem dúvida é um tema importante para todo ano, mas para esse ano acho que ainda mais. Nesses momentos chave, parece que o negócio vem mais à tona ainda, né? E pelo menos é o que eu vejo lá no blog, no Instagram, é um assunto que muita gente tem dúvida, porque muita gente tem compulsão e não sabe, tem muita gente que acha que tem e não sabe, tem gente que come mais do que a sociedade espera que se come e acha que é compulsão, e enfim... Explica para a gente, então, para a gente começar, o que é compulsão, o que é, assim, né, a compulsão, o episódio, o que é o transtorno de compulsão, e se você conseguir explicar um pouco qual que é a diferença disso para um exagero. Legal, realmente é uma grande dificuldade de se definir tudo isso de uma forma muito objetiva, porque um episódio de compulsão alimentar, ele envolve algumas características que são mais possíveis da gente mensurar, mas a maior parte dessas características são mais subjetivas, né? Então, vou começar tentando trazer um pouco do que é um episódio de compulsão alimentar. Quando a gente fala disso, a gente está dizendo do momento
que tem um tempo determinado, que pode ser num período curto de 15 minutos, pode ser num período de 24 horas. Né? Então, é durante um período que não é exatamente curto, em que há uma ingestão de alimentos num volume de comida definitivamente maior do que outra pessoa comeria na mesma situação. Então, esse já é um ponto importante de diferença do que é um exagero e do que é um episódio de compulsão. Um exagero é aquilo que a gente come e sente que é a mais do que o que a gente precisava para ficar satisfeito da fome, por exemplo. Então, o que eu posso até sentir no estômago um pouco mais cheio, ter algum desconforto, mas que é algo que você sabe que qualquer outra pessoa naquela situação também poderia exagerar, ou porque está gostoso, ou porque eu estava distraída comendo e daí não percebi que eu comi tanto. Então, se a gente for, por exemplo, numa churrascaria, é natural que a gente vai exagerar pelo próprio funcionamento de rodízio. No próprio A comida Natal, vai né? chegando. No Natal é um ótimo exemplo, né, de exagero alimentar normal. Todo mundo espera se exagerar no Natal. Né? É até estranho se alguém sair do Natal e dizer, nossa, comi tão no limite assim da minha saciedade. Ou sair com fome, né? Sair com fome, então, aí é porque o Natal foi mal, né? Mas o natural é de que tem muito dessa coisa, né? De cada um traz um prato diferente. Aí você já tá passando mal de tanto ter comido, a tia fala, achei uma sobremesa que eu tinha esquecido lá na geladeira, tal. E a gente quer experimentar um pouco de tudo que tem, e tem muitas coisas normalmente, né? É natural sair mais cheio e ter exagerado, e isso é normal, desde que não seja a maior parte das suas refeições. Né? Uma compulsão, por outro lado, envolveria comer uma quantidade que definitivamente não seria esperada para uma reunião social, nem para o Natal. Né? Então, se a gente pensar no próprio Natal, uma compulsão dentro do Natal seria... eu comi um prato de comida, estava satisfeito, eu peguei de novo, repeti, daí fiquei culpada, achei que eu não devia nem ter comido nada, fui lá e peguei o terceiro prato, eu estava passando mal, mas eu não consigo parar, e daí eu comecei a comer sobremesa, depois eu fui lá e voltei a comer o prato do peru que estava lá ainda em cima da mesa, aí fui lá e belisquei um pedaço da sobremesa que ninguém nem tinha aberto ainda, e fiquei mal com isso, voltei a pegar peru. E comer escondida, que entra num ciclo de absoluta perda de controle. Né? Então, do caráter objetivo, o episódio de compulsão alimentar ele tem que ser grande, muito grande. Mas a questão principal é como isso acontece. Porque eu posso exagerar porque eu quero, e aí não é compulsão. Eu posso escolher exagerar porque estava uma delícia, e não é compulsão, mesmo que seja um belo de um exagero. Tá? Mas para ser compulsão, esse exagero precisa estar ligado à sensação de perda de controle. Eu quero parar e não consigo. Eu não consigo escolher nem direito o que, nem quanto, eu vou comendo. Tá. E junto com isso, então esse é o episódio de compulsão alimentar. Tá? Eu exagerei sem querer exagerar, né? Com essa sensação de perdi. Para se tornar um transtorno de compulsão alimentar, esses episódios, eles precisam ser seguidos de outras coisas. Ele tem que estar seguido de muita vergonha, então daí sim, comer escondido, ou pelo menos tentando disfarçar um pouco, é mais normal que na frente das pessoas coma mais certinho e escondido, ou quando não tem ninguém olhando, né, coma as coisas que a pessoa considera erradas, entre aspas. Ou que tenha também uma coisa de uma percepção de que eu preciso comer, mesmo sem a sensação física de fome, com também uma característica de ficar muito triste, uma sensação de culpa muito grande. Muitas vezes até os pacientes com TCA acabam falando, a gente vai chamar de TCA como uma sigla, abreviação carinhosa aqui, né? Mas o diagnóstico, né? Enfim, muitas vezes a pessoa não descreve como culpa, porque ela entende que culpa seria uma coisa mortífera, assim, interna. Sim. Mas é uma sensação que é mais descrita como um arrependimento. Uma angústia, também, né? Isso, que aí é isso, uma angústia ou uma sensação de que eu não devia ter feito isso vai ser prejudicial para a minha saúde, eu estava querendo me cuidar e daí vou lá e faço algo que é absolutamente oposto a isso.
e seguido de uma sensação muito angustiante em relação a não ter controle sobre a escolha alimentar. Então, é claro que a maioria das pessoas com TCA tem um desconforto com o corpo, mas o maior desconforto é de não ter condição de de tomar as rédeas sobre as suas escolhas alimentares. É de não conseguir seguir uma decisão, mesmo que ela não seja restritiva. Porque em outros transtornos, muitas vezes, não há essa condição de seguir, porque a pessoa está se impondo uma restrição que é impossível mesmo de ser seguida. No caso do TCA, muitas vezes ela está querendo só comer normal e ela não consegue. E isso traz um sofrimento muito intenso. Ô Fê, e aí a gente escuta muito as pessoas falando assim, outro dia uma paciente minha falou assim, eu não acho que eu tenho compulsão, porque eu não como coisa esquisita, coisa congelada, eu não como feijão com geleia. Ela ainda me deu esse exemplo, porque a minha tia tinha compulsão e comia feijão com geleia. Eu falei, não, mas não é só comer coisa esquisita, né? Tipo, você pode comer arroz com feijão e ter compulsão, certo? Sem dúvida. De fato, o TCA é o transtorno que tem mais associação com o que a gente chama de compulsões bizarras. De comer feijão com geleia. Então, existem relatos de compulsões que são nesse esquema um pouco mais estranho, né? De comer comida congelada, de comer comida que estava no lixo às vezes, de comer comida que não combina, né? Então eu tenho, sei lá, pacientes que também já me falaram, eu estava comendo salsicha com caramelo, tinha paciente de uma colega que falava que comia mexerica com queijo ralado, enfim, são combinações estranhas habituais, mas isso não é uma condição para o transtorno de compulsão alimentar e nem é a coisa mais encontrada. A maior parte das compulsões, elas acontecem com alimentos de gosto muito gostoso. Então, também tem uma tendência das pessoas dizerem assim, eu tenho compulsão por carboidrato, eu tenho compulsão por... E não é isso, né? Porque ninguém come um carboidrato puro, até porque ninguém come carboidrato, a gente come comidas que têm esse nutriente lá dentro. E se eu fosse falar, por exemplo, de farinha, eu não conheço ninguém que tem compulsão, e olha que eu trabalho com isso faz tempo, nunca vi ninguém me dizer assim, eu tenho compulsão por farinha pura, né? Isso não é crua, direto do pote, isso não acontece. O que acontece, das mais comum, é compulsão por alimentos que são muito gostosos e fáceis de comer. E que também são alimentos de julgamento moral, que trazem culpa, ou que parecem errados, ou não saudáveis, enfim. Então, está mais ligado àquele alimento que a pessoa se proibiu de comer muitas vezes, ou que ela acha que não deveria, ou que de alguma forma a própria sociedade a condena quando come, né? Então, é bem comum que a pessoa esteja com excesso de peso e escutando o tempo todo de que quem come aquilo vai engordar, enfim. E aí esses são os alimentos mais comuns da compulsão. Então, pode ser um pão, uma pizza, um hambúrguer, mas tem gente que tem compulsão por fruta, tem gente que tem compulsão por iogurte light, porque era o que tinha na casa, tem gente que tem compulsão por, enfim, qualquer alimento, né, pode ser objeto de uma compulsão, e o mais comum é que sejam alimentos gostosos. Você está me falando isso do iogurte light, que é o que tem na casa, né? Eu vou antecipar um pouco uma pergunta que eu ia fazer mais no final, porque eu acho que isso me deu me puxou aqui para uma questão que as pessoas acreditam que você só evita a compulsão, você só melhora a compulsão quando você se restringe, né? Então, tipo, já que eu tenho a minha compulsão, eu sempre vou lá no bolo ou no pão, eu não vou comprar, eu não vou ter, eu nunca mais vou comer. E, obviamente, a gente que é profissional sabe que para algumas pessoas não ter um acesso tão fácil, ela se beneficia disso muitas vezes, mas isso não quer dizer que ela precisa se restringir. Mas, enfim, as pessoas acreditam que a restrição é o caminho para melhorar a compulsão. Pensando num tratamento, né? Eu estou pulando uns passos, mas é porque esse gancho do iogurte light eu achei que foi isso. Porque a pessoa tem que entender que às vezes não tem o bolo, mas se ela tiver que ter a compulsão, ela vai ter em qualquer coisa que tiver ali, né? Mas assim... E muitas vezes é até por isso, né? Porque ela sabe o que ela queria comer e como ela não se permite comer aquilo por N motivos,
vai o que tem na frente. Sim, e é isso. Então, aquela máxima que a gente vive falando, que restrição leva à compulsão, é uma certeza, né? E especialmente para o TCA tem uma característica até um pouco diferente, porque essa restrição ela pode acontecer ou por um consumo realmente menor do que a pessoa precisava, e que daí afeta metabolicamente o corpo e faz com que a gente precise comer para repor essa energia, mas na maioria dos casos é até mais comum que o que aconteça seja de que esse indivíduo se sinta privado de comer coisas que ele gostaria de comer. Então é uma restrição que a gente chama de mental. Né? Ele pode estar, é como se ele tivesse o tempo todo de dieta, mesmo quando ele está comendo comidas que ele não consideraria da dieta. Então o paciente está lá, a pessoa está lá comendo sei lá, hambúrguer, milkshake, batata frita, mas dentro da cabeça dela tá assim, isso tá errado, eu não devia comer isso. Ela não tá curtindo aquilo que ela tá comendo, né? Ela tá fazendo restrição interna. Lá dentro estava se restringindo de comer aquilo que ela está comendo. E isso é muito difícil, porque esse é um caráter muito subjetivo, né? Como é que você entende o que estava passando no pensamento enquanto a pessoa comia como uma restrição? Né? Mas para muita gente essa é a restrição. E sim, esta restrição, em algum momento, para as pessoas que têm uma predisposição à compulsão alimentar, ela vai se tornar um gatilho, né? Quando junta com um gatilho emocional, ela vai favorecer a compulsão alimentar. Né? E você tinha me perguntado antes, né, se eu deveria restringir esses alimentos do acesso. Isso vem muito de uma ideia, primeiro, de não se saber o que fazer com compulsão, né? Então, muitas vezes, os profissionais mesmo não sabem como orientar, e aí orienta, bom, se você está comendo um bolo inteiro, não tem um bolo. Né? Até por uma falta de habilidade de como lidar com isso. E muitas vezes também por algumas colocações da própria ciência, né, falando de como essa comida ela reage dentro da gente, muitas vezes trazendo uma sensação de alegria, Um torpor, né? Isso, e que foi por um tempo também associado como se então fossem determinados nutrientes daquele alimento que fizessem com que você tivesse essa sensação e, portanto, você deveria evitar esses nutrientes ou esses ingredientes. Mas isso ainda está em estudo, mas o que a gente tem visto é de que não é um vício em comida específica, né, e sim um vício em comer coisas que me fazem não entrar em contato com a minha emoção ou com a minha relação com outras coisas da vida. Então, não é uma comida específica. Eu brinco até de que isso é muito falado do açúcar, né? Eu brinco que se fosse assim, a pessoa proibida de comer doce entraria na padaria e ia roubar açúcar de cima da mesa lá que está em cima, lá de graça, né? E eu nunca vi ninguém entrando loucamente. E se fosse comparando com droga, até também porque isso é um tratamento de referência, muitas vezes, né? São comparar com o tratamento de álcool e drogas, em que a exclusão é, de fato, um caminho necessária. Né? Necessário, mas a gente vive muito bem sem álcool e drogas. A gente não tem como viver sem comida. E a comida é socialmente necessária também, né? Afetivamente necessária. Então, não vai ter jeito de, durante a sua vida inteira, ninguém te oferecer aqueles alimentos que você excluiu. Então, em algum momento, você vai entrar em contato com eles. E você precisa, então, saber como lidar com eles quando entrar em contato. O que, de fato, também não precisa ser o oposto completo. Não é para você ter uma casa, não é para você morar numa casa cheia de alimentos que são gatilho e querer se controlar, porque isso também não é necessário e nem é assim que as pessoas que têm autocontrole lidam. Sim, né? Então, todo mundo tem seus alimentos que são difíceis de controlar. Se eu estivesse fazendo bem, esse podcast, né? Isso é tudo normal. bem, super normal. Se eu estivesse fazendo aqui essa conversa com você, com um pote de amendoim aqui do lado, certamente eu ia comer até acabar, mesmo além da minha fome, porque amendoim para mim é assim que funciona. Né? Eu vou comendo, tudo bem. Né? E daí, por conta disso, quando eu vou comer amendoim, eu presto atenção para não ser num momento em que eu estou fazendo outra atividade, eu não deixo ele tão disponível também na casa. Isso serve para todo mundo tem os seus alimentos que são mais fáceis de terem, né, controle, mais difíceis.
e que a gente só tem que se organizar de como comer isso, e não para não comer nunca. Mas também não precisa... Então, por tempo do tratamento, talvez seja necessário que esse alimento não esteja tão presente, até que a pessoa consiga se organizar em relação a outros parâmetros da alimentação, e daí possa treinar e incluir esses alimentos de forma estruturada, cuidadosa, para que ela também se sinta segura para ter esses alimentos e não comer eles sem controle. Então, uma fase do tratamento talvez seja não ter tanto daquele alimento disponível. Mas uma segunda fase absolutamente indispensável é trabalhar como faz para ter e não ter perda de controle. Não vai dar para fugir da comida a vida inteira. E aí, Fê, você falou do tratamento, né? Então, assim, como que funciona, de maneira geral, um diagnóstico de TCA? E pensando também na pessoa que talvez ela não tenha aquele critério de tantas vezes na semana durante tanto tempo, mas ela tem, né? Ela não tem 3, nem tem 2, então, assim, ela sofre daquilo. Quem que diagnostica? Eu estou te falando isso porque eu vejo muita gente que não tem compulsão alimentar, mas que vai numa determinada especialidade médica que, enfim, que eu não vou ficar dando nome, mas aí a pessoa fala, não, imagina, você tem compulsão alimentar, você tem que tomar um remédio, e aí a pessoa vai lá, toma um remédio, e a gente sabe que tratamento de transtorno alimentar é multidisciplinar, tem uma especialidade que dá o diagnóstico. Como que funciona? Então, como que a pessoa descobre? Ela descobriu, ela está escutando, falando, eu acho que eu tenho. Quem que ela procura? Como que é feito, né, o diagnóstico? E por que que é tão importante ter muitos profissionais nesse tratamento? Legal. Uma boa pergunta, Má, porque como o transtorno de compulsão alimentar, ele tanto é uma questão que tem um diagnóstico muito recente, poucos profissionais, inclusive, sabem fazer diagnóstico, né? E até os psiquiatras, que são os profissionais em que deveriam estar melhor habilitados para fazer esse diagnóstico, nem sempre sabem como fazer, né, esse diagnóstico também. Então, a Associação Americana, né, de Transtornos Alimentares, ela traz que um essencial é que se busque um profissional especialista em transtorno alimentar. E essa é a principal questão, é que, então, na dúvida de quem buscar, busque um profissional que entenda deste assunto. Mesmo que ele seja um nutricionista, um psicólogo, que esses profissionais vão indicar outros profissionais que também são especialistas que possam ajudar a fechar o diagnóstico, enfim. O diagnóstico, você comentou um pouco de frequência, a gente não tinha falado disso, né? A frequência necessária para o diagnóstico diminuiu de 2013, né, para cá, bastando um episódio de compulsão alimentar por semana para já ser caracterizado, nos últimos 3 meses, né, para ser caracterizado como um episódio, como um transtorno. Mas como a gente conversou, não precisa que tenha um diagnóstico para buscar ajuda, porque isso sempre traz sofrimento, independente da frequência com que isso aconteça, né? Então, existe dentro do diagnóstico uma classificação em relação à gravidade, e aí a gravidade relativa ao número de episódios por semana, mas mesmo uma pessoa que tem um episódio de compulsão alimentar por mês, ela sofre com isso, ela pode buscar, ela deve buscar ajuda. Porque é muito possível não ter mais transtorno ou não ter mais episódios de compulsão e ter uma relação super normal e saudável com a comida, com o próprio corpo, com a sociedade, com a vida, enfim. Então, busquem ajuda, independente de ser um transtorno ou não. Se isso é algo que te traz sofrimento, busquem ajuda. Mas, para ter um diagnóstico, ideal é que isso seja feito por um psiquiatra especialista, né, e que ele consegue avaliar, primeiro, se existem outras comorbidades psiquiátricas que possam influenciar nesse episódio de compulsão. Então, algumas medicações podem favorecer isso, algum tipo de depressão pode favorecer a compulsão alimentar, transtorno bipolar
também em uma fase do transtorno bipolar, a pessoa pode desenvolver compulsão. O toque também, né, Fê? Porque uma das perguntas que eu recebi foi, uma pessoa falou assim, eu tenho muitos pensamentos intrusivos, do tipo, se eu não comer, eu vou morrer, né? Que é super característico do toque, esses pensamentos. Uhum. E eu fiquei pensando se o toque não tem essa manifestação também na comida e se ele não pode vir junto com o TCA, né? Sim, isso é algo que é importante que um psiquiatra faça essa diferenciação, porque é muito comum a associação de toque e transtorno alimentar, e a pessoa pode ter os dois diagnósticos, embora o toque seja mais associado à anorexia, também pode estar associado ao TCA, e os pensamentos intrusivos, quando eles são relativos à comida e relativos a outras situações da vida, eles podem ser um sinal, né, um indicativo aí do toque, só um psiquiatra vai conseguir fazer essa distinção. Mas dentro do TCA, sem o toque, existe uma coisa do pensamento ruminativo, que é uma coisa da pessoa ficar o tempo todo pensando, eu não devia comer aquilo, ou eu devia comer aquilo, mas se eu não comer, eu sei que tem um chocolate na minha bolsa, como é que eu vou viver com aquele chocolate na minha bolsa? E Isso a pessoa não é uma consegue característica fazer do toque. mais nada, ela só fica pensando nisso, né? Energia Isso não é gasta, do toque, né? isso é do TCA. Essa Tá. é uma característica do pensamento que não sai da mente o tempo todo ali, e aí, como se ele não conseguisse se concentrar em mais nada, porque a cabeça está lá naquela comida específica ou naquele momento de comer. Uhum. E isso é uma característica do transtorno, né? E que também vai melhorar com o tratamento. Sim. Tá? Mas é super importante buscar um psiquiatra justamente para entender se a pessoa vai ter que tratar de uma patologia, de duas, de três, né, ou de nenhuma. E aí, ótimo, você pode ir ao psiquiatra e ele te dizer também, olha, não é um transtorno, são episódios mais espaçados, e você aí buscar um tratamento que talvez não precise de um medicamento, mas precisa do suporte da psicologia, da nutrição, né, enfim. E o tratamento básico necessário seria de um psicólogo, nutricionista, psiquiatra e psiquiatra especializados, e às vezes acaba sendo necessário outros profissionais que complementem, né? Então, às vezes, um educador físico que também entenda do assunto, um fisioterapeuta, às vezes, para trabalhar alguma questão de relação com o corpo, enfim, qualquer outro profissional, né, que possa ser necessário. Existem poucas medicações que atuam de forma direta no transtorno de compulsão alimentar, então é fato que para talvez muitos profissionais que fazem prescrição medicamentosa, esse é um assunto que traz muita frustração, porque poucos medicamentos são de fato eficientes de forma isolada. O paciente ele pode tomar um remédio que até ajuda, mas normalmente ajuda a diminuir o volume, a diminuir a frequência do episódio e não soluciona completamente. Por isso é importante o tratamento interdisciplinar. Né? É importante, inclusive, que a equipe esteja afinada, né, e que converse, que entenda todo o tratamento que está sendo feito. E até o tratamento terapêutico, né, Fê? Porque o que eu vejo muito, eu estava conversando outro dia com a Ju, que é minha amiga psicóloga que trabalha comigo no consultório, o quanto a comida muitas vezes vem cobrir o lugar de algumas coisas que a pessoa não está querendo lidar, né? Sentimentos, pensamentos, traumas, enfim. Não Sem que dúvida. Isso seja o único causador do TCA, mas a gente sabe que é um fator super importante, porque é isso, a pessoa fica ali pensando na comida e vai saber se, na verdade, bem, eu vou resolver esse problema aqui, eu vou ter que lidar com aquela morte da minha avó em 1960, né, ou, sei lá, com outra coisa muito grave, né, e eu vejo isso muito, é muito claro, assim, no consultório pra gente, e as pessoas relutam muito em procurar ajuda terapêutica, quando, na verdade, a gente nutricionista, a gente ajuda muito, mas não consegue resolver, né? Sozinho, da mesma forma, o nutricionista não vai dar conta, porque a compulsão, ela tem, de fato, uma função. E a função da compulsão, muitas vezes, é essa que você está trazendo, que é de através da compulsão, eu não entro em contato com algo que é muito difícil, que eu não tenho controle, que eu não sei como lidar. E essa é a função essencial do psicólogo na equipe, é ajudar essa pessoa tanto a entender a emoção, porque por muitos anos usando a comida para evitar o contato com a emoção, muitas vezes a pessoa nem percebe, ela não sabe que aquilo que ela está sentindo é tristeza, é raiva, é alegria, fica tudo parecendo um grande
vazio ou um incômodo, e que não tem, e que não é fácil de descrever, né? E a pessoa não sabe o que é de fato. E se ela não sabe o que é, ela não sabe o que fazer. Mas a comida tem essa função de, bom, eu não sei, eu tô sentindo um negócio esquisito, mas aí eu vou lá e como. E tanto o estômago muito cheio faz com que a gente tenha que dedicar, o corpo tenha que dedicar uma atenção para a digestão, e a cabeça funciona menos. Então, também com a barriga muito cheia, a cabeça pensa menos. Quanto a gente usa esse espaço de pensamento para pensar no droga, não devia ter comido, estava uma delícia, enfim, seja lá qual for o pensamento que envolve, você transporta, né, aquele incômodo que eu não sabia descrever para esse outro incômodo que pelo menos eu sei descrever e depende só de mim, né? Então, de fato, esse é o principal papel da psicologia. E se, por exemplo, o nutricionista atende sem o suporte do psicólogo, ajuda a não ter mais episódios de compulsão, mas o indivíduo fica se sentindo absolutamente perdido em relação ao que ele sente, ao que ele pode fazer com aquela sensação negativa. Isso pode ser gatilho para uma depressão, por exemplo. Ou até uma piora do quadro, né? Uma piora do quadro, então é realmente importante. E da mesma forma, o nutricionista tem um papel importante na normalização da alimentação, em mostrar o que é normal para cada indivíduo. E o normal não tem padrão, né? Normal é individual. Então, é poder, junto com essa pessoa, construir o que é uma comida normal, o que me satisfaz, a quantidade que me satisfaz, que tipo de comida me satisfaz, sem seguir regras externas, mas tentando buscar o que para mim é melhor. Então, eu, Fernanda, prefiro carne, ou eu gosto mais de massa, a proporção de cada prato, né? Então, tem algumas coisas que são padrão para todo mundo, mas a maioria das coisas são individuais, e a gente vai ter que entender, né, assim, faz lanche ou não faz, come a cada tantas horas ou tantas horas, isso é algo absolutamente individual, e a gente, no tratamento, vai ter que ajudar esse indivíduo a encontrar o seu normal, e aprender a lidar com as crenças nutricionais, com todas as ideias que a gente vai, muitas vezes, aprendendo da nutrição de forma totalmente torta, né, e desentortando as coisas, informações nutricionais que são passadas, e ajudando essa pessoa a entender, né, fome, saciedade, vontade, como é que eu lido com a vontade, que tipo de vontade é legal de eu responder e comer, que tipo de vontade eu posso entender que não é uma vontade que vai me trazer uma satisfação de fato. Porque não é assim, nosso papel não é simplesmente falar, não, vai lá, come tudo, e foda-se, não é isso, né? Não. Que bom que pode falar palavrão aqui. Pode, e aí, já adorei. E porque é muito essa sensação, né, de que parece que a nutrição vai trazer uma liberdade de, pode comer aí, se vira, come o que você quiser, até porque como a pessoa viveu de dieta há muito tempo da vida, parece que só tem essa opção, né, ou eu tô de dieta, ou foda-se. Né? Então, ela nem conhece o que é normal, ela conhece só os extremos, e quando a gente diz assim, olha, a gente precisa, no tratamento, deixar de fazer dieta, isso traz uma angústia muito grande, porque a pessoa só conhece o foda-se além da dieta. Sim. E o foda-se não é exatamente a compulsão, isso também é importante de dizer, porque a compulsão é aquele episódio de descontrole. O foda-se é aquele momento que normalmente é pós o episódio de compulsão, em que a pessoa fica se sentindo desconfortável, culpada, arrependida, e aí entra às vezes num modo de, quer saber, já tá tudo fodido mesmo, que se dane. Deixa eu falar, amanhã eu penso. Então, também, vamos comer essa pizza que sobrou no café da manhã, e dane-se, vamos, e no meio da manhã, sei lá, me dá essa coca que sobrou, velha, sem gás, e depois, na hora do almoço, depois a gente vê, pede um delivery de qualquer coisa, né? Sobrou um resto do fulano, o filho deixou comida, dane-se, vou comer. Então, é um momento sem autocuidado, sem prestar atenção no que eu quero, no que eu gosto, do que, enfim, como só um desleixo. Precisa, né? E aí a busca é justamente para não ter esses dois extremos. É para não ser nem restritivo e nem foda-se. Autocuidado. Eu achei ótimo você falar isso, porque uma das pessoas me escreveu falando que quando descobriu que tinha compulsão alimentar, foi numa nutricionista, e a nutricionista
passou uma dieta low carb. E eu falei, não, porque isso é tudo que ela não... De todos os absurdos que ela poderia fazer, eu acho que esse é o mais absurdo de todos. Só que as pessoas ainda têm muita dúvida do que então a gente faz no consultório, porque vocês não liberam tudo, mas vocês também não passam dieta, o que vocês ficam fazendo lá? Um dia minha amiga me perguntou isso, eu falei, nossa, tanta coisa que vocês têm que ficar uma semana comigo lá para você ver o que a gente faz. E é justamente isso, né, Fê? Eu acho que no transtorno e fora dele também, quem quer ficar livre de dieta, a gente ajuda a pessoa a ter autonomia para fazer escolhas, né? Porque as escolhas têm que ser feitas, né? Uhum, sem dúvida. E ela vai ter que escolher algumas vezes comer e algumas vezes não comer. Sim. Né? Mas da forma, às vezes, como é libertador para a pessoa que está vivendo isso. E ela conta, não, eu posso comer de tudo. Uma paciente ontem estava me dizendo assim, eu estava lá comendo meu prato de arroz, estrogonofe, né, e tal, e contando que eu ia logo em seguida para consulta com a nutricionista. E aí a pessoa que estava com ela falou, nossa, mas você pode comer isso? Aí ela falou, não, eu tenho uma nutricionista que eu vivo na Disneylândia, né, porque eu posso comer o que eu quiser. E eu até brinquei com ela, cuidado com o que você propaga, né, dessa história, porque não é que eu saio prescrevendo como o que quiser, né, não é isso. E uma outra que me veio também a lembrança, que contando também sobre como era o tratamento, alguém falou assim, nossa, mas aí você vai e ela te diz que você pode comer o que você quiser e você paga por isso? Você paga por essa consulta? E ela ficou muito brava, porque ela falou, não, você não tem noção do que eu nunca faria isso sozinha, né? E do quanto é difícil para essas pessoas. Como assim? Você paga para alguém falar que você pode comer? E essa é a prisão, né? Porque claro que a gente pode comer, mas para muita gente que vive o transtorno de compulsão alimentar é como se ela não pudesse. É como se ela não pudesse escolher o que ela quer, ainda que ela saiba que aquilo não é a escolha mais saudável. Uhum. Todo mundo sabe que, sei lá, uma bolacha recheada não é muito nobre em relação a ingredientes nutricionais. Mas eu posso escolher comer mesmo assim. Por quê? Porque eu acho gostoso, porque eu quero que tinha disponível, porque é barato. Eu tenho 1 milhão de outros motivos para querer comer, mesmo sabendo que não é saudável. É o mesmo princípio de quem fuma, de quem pula do bungee jump. Você sabe que é arriscado. Uhum. Mas se aquilo vale a pena para você por outros motivos, você pode se arriscar se você tudo quiser. Tem uma você só precisa função, né? Consequência, você precisa saber a consciência da consequência da escolha que você faz. Uhum. E, claro, fazer isso com cuidado, com moderação. Não estou também dizendo que é para a pessoa viver de bolacha recheada todos os dias, mas ela pode aprender que se ela gosta muito, em que momento, em que quantidade, isso pode ser ajustado, isso pode não trazer malefícios, né? Não pode almoçar bolacha recheada todo dia, mas ela pode, eventualmente, comprar para um lanche da tarde especial, para uma situação específica, né? Enfim. E isso é muito libertador, e é muito diferente de dieta, e é muito diferente de dane-se. Foda-se, em relação à dieta low carb, eu acho que é uma coisa super complexa mesmo, porque falar de dieta sempre é difícil, né? Porque a gente tem um monte de evidência científica para um monte de dietas diferentes, mas que muitas vezes são diferente do que de fato é praticado. Né? Então, o que existe de evidência de dieta low carb não é nem de perto o que as pessoas fazem quando estão falando de low carb. Quando elas estão falando de low carb, elas ficam falando de farinha de amêndoa, de não comer nada de pão, nada de nada. Né? Isso não é uma dieta low carb, isso é uma loucura do mundo. Né? Porque uma dieta low carb era apenas um cuidado para que o consumo de alimentos fonte de carboidrato não seja maior do que o consumo de outros nutrientes. E então fala de equilíbrio quando o que foi estudado, mas não é o que é praticado. Né? Então, se a gente estiver falando de equilíbrio, ok, né? A gente pode equilibrar e é esse o objetivo, que a gente possa fazer escolhas mais equilibradas, que não tem nada a ver com excluir alimentos específicos ou colocar outros mais malucos ainda. Aí você tem que importar isso, um produto lá da Indonésia, feito por virgens do deserto do Saara. Virgens cegas, anãs e albinas. Isso.
e que custa uma fortuna, e que não tem associação, não existe um alimento que seja bom, ruim, melhor, pior. Ele vai ser bom ou não, dependendo do contexto, da combinação que você faz, né, das escolhas. Então, o difícil é a moda que a nutrição ganhou, né? Assim, que tudo fica parecendo que tem um jeito certo e um errado de comer, uma dieta boa, uma dieta ruim. Né? Dieta boa é a que é boa para você, e cada um tem a sua. A gente, como profissional, sabe que existe tá no risco de quando a pessoa se trata, ela ganhar peso, né? Por mais que muita gente também nem ganhe, mas existe essa possibilidade de quando você deixa de fazer restrições, sejam elas atitudinais ou cognitivas, você vai acabar ganhando um pouco de peso, existe esse risco. O que você falaria para essas pessoas? Porque o que eu vejo no consultório é assim, tanto no TCA quanto fora do TCA, é que as pessoas têm a sensação de que quando elas vão começar a ganhar peso, elas vão começar a ganhar sem parar. E eu falo, mas você acha que você vai engordar até quando? Tipo, até explodir? Isso só existe na novela da Globo. Então, assim, só que no eu filme entendo do filme do Ed Murphy, né? Que ele explode. Eu pensei até no outro da fábrica de chocolate. Que a na menina fábrica de chocolate. É isso mesmo. Então, assim, mas eu também entendo, porque a gente vive numa sociedade extremamente gordofóbica, e eu também entendo que comer demais o tempo inteiro não é bom para a saúde, enfim, eu entendo todos esses pontos. Mas você, como uma pessoa muito mais experiente do que eu, e que sabe falar bem sobre isso, o que você falaria para as pessoas que têm medo de engordar no tratamento de transtorno alimentar e no tratamento normal também, que não seja destinado a um transtorno? Ótimo. Primeiro, eu acho que tem uma coisa que a maioria das pessoas que tem transtorno de compulsão alimentar não sabe que tem, ou mesmo que saiba, está buscando perda de peso como primeira angústia, vamos dizer assim, né? Então, entendendo que talvez se eu não tivesse esse corpo, eu não teria compulsão. Né? E isso, infelizmente, não é verdadeiro. Tá. De que emagrecer não tira a compulsão. Seria ótimo, porque a gente tem mais estratégias para emagrecer, mesmo que não sejam saudáveis, mas elas existem em volume maior do que estratégias para cuidar da compulsão. Né? E se emagrecer fosse solução, a gente fazia todo mundo passar fome, emagrecia, se curava, estava ótimo. Né? Infelizmente, isso não funciona. A melhor prova disso são as pessoas que fazem cirurgia bariátrica e reganham peso porque mantiveram comportamentos de compulsão. Né? E nós tivemos milhões de relatos sobre isso. Então, mesmo sendo o seu primeiro objetivo da vida, sei lá, emagrecer, não vai ser possível emagrecer antes de cuidar de transtorno de compulsão alimentar. O que vai ser possível vai ser uma vida de frustração gigantesca e sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. E é muito mais prejudicial para a saúde do que se manter num peso aumentado dentro lá dos critérios do IMC por, sei lá, anos a fio, né? Sem dúvida, isso também é um parâmetro de saúde importante, de que manter um peso estável é mais saudável do que engordar e emagrecer a vida inteira. Isso é muito claro para a ciência também. É difícil porque emagrecer aí envolve, além de saúde, uma questão moral e de autoestima, né? Enfim, de autoconfiança, e que por isso fica muito mais difícil de lidar. Mas, sem dúvida, em relação à saúde, é mais saudável se manter estável e com comportamentos saudáveis, claro. Né? Mas, enfim, quando a gente pensa nesse assunto, é importante que se tenha muito claro que, primeiro, precisa resolver o transtorno de compulsão alimentar. E depois, você resolvido isso, você pode pensar sobre o assunto emagrecimento. E para algumas pessoas, durante o processo de tratamento, é como a Marina falou, se você fazia muita restrição, é natural, por exemplo, estava vivendo uma dieta que não podia comer pão, não podia comer batata, não podia comer arroz, não podia comer doce. Natural que quando você entra em contato com essas comidas, você queira matar o tempo perdido. E comer tudo que você não comeu nos últimos 6 meses, nos próximos 2. Então, é possível que tenha um ganho de peso inicial. Mas isso é só até que a pessoa possa se sentir confiante para comer. E, principalmente, tem uma coisa importante que é quando a gente aprende que pode dizer sim,
a gente também não fica querendo comer o tempo todo. A gente quer comer agora, muitas vezes, porque amanhã eu vou estar de dieta, eu não vou poder comer mais. E eu já sei que eu não vou mais fazer restrição e que eu posso comer a vida inteira tudo que eu quiser, não tem por que eu comer tudo que eu quero hoje. Eu posso comer um pouco hoje, um pouco semana que vem, um pouco no mês que vem. Então, poder se permitir a comer vai criando também uma sensação de autocontrole que te permite não comer agora. E esse é o objetivo. É poder, então, é possível que no começo tenha um ganho de peso, porque a pessoa ainda não tem essa habilidade. Mas ela vai, no tratamento, desenvolver habilidade para depois poder decidir se quer ou não, e o peso se estabiliza. Então, diferente de um processo de emagrecimento, em que normalmente a pessoa perde muito peso no início, mantém um pouquinho, engorda tudo de novo e mais um pouco, né? No processo TCA, mais comum é que a pessoa mantenha o peso ou ganhe um pouquinho, também não é um ganho super desenfreado na maioria das vezes, e que depois disso ela vai estabilizar um tempo, né? E depois de normalizada a alimentação, algumas pessoas podem perder um pouco de peso, algumas pessoas vão manter aquele peso, porque aí vai depender do quanto o metabolismo foi afetado, do quanto tinha de excesso de peso, do quanto tinha de excesso de comportamentos ou de comida mesmo em excesso, enfim. Não dá para prever, né? E tratar o transtorno de compulsão alimentar não também promete perda de peso, porque isso também é uma outra coisa que pode acontecer, né? Das pessoas ouvirem assim, depois que você tratar, você vai emagrecer, e nem sempre isso é verdadeiro, né? Agora, primeiro precisa tratar, e depois avaliar quais são as possibilidades saudáveis e benéficas que podem ser usadas em prol de buscar algum emagrecimento, que daí não vai ter a ver com saúde, aí vai ter a ver mais com, eventualmente com saúde, se tiver, por exemplo, sei lá, um problema ortopédico, né, alguma coisa do tipo, mas mesmo se forem por conta de uma estética, ou porque eu quero, porque eu acho, me sinto melhor, mais confortável, enfim, ainda assim vai ter que ser pesado quais estratégias são possíveis de serem feitas que não te tragam um transtorno de compulsão de volta. De novo, E sem dúvida isso traz uma frustração para muita gente. E a pessoa nem sabe como é que ela vai estar no final do processo, porque tem tanta gente que chega no final do tratamento e fala, nossa, eu comecei achando uma coisa que eu ia querer ser e agora eu descobri que eu sou outra pessoa e isso para mim não é mais um valor tão importante, né? Assim, a gente vê muito isso acontecendo. Então, eu sempre falo para os pacientes, não se antecipa, calma, vamos ver. Na hora que chegar lá no fim, a gente pensa, né? Tudo bem também você querer, a gente tem que respeitar o desejo das pessoas de emagrecer. O fato é que... Mas isso é muito verdade, a maior parte das pessoas com transtorno de compulsão alimentar descobre que estava apoiando na perda de peso um valor e uma sensação que não eram ligadas diretamente à perda de peso. E que elas conseguem conquistar isso sem emagrecer, e, portanto, emagrecer ganha menos importância. Né? Não que ela ainda não ache legal, mas que aquilo é menos urgente, ou menos desesperador, ou até irrelevante. Para muita gente, poder viver uma vida que vale a pena ser vivida, independente do corpo que tem, é o que vale. Sim. E se descobrir isso é muito valioso. Então, é muito verdade que a maioria das pessoas, no final do tratamento, descobre que não é a coisa mais importante, que poder se relacionar com a comida e com as pessoas e com o próprio corpo de um jeito saudável traz mais satisfação, alegria, né? Enfim, do que ficar correndo atrás de um peso X. Sim. Ô, Fê, e para a gente terminar, duas coisinhas. Uma é, entendendo que compulsão alimentar não é um desvio de caráter, não é uma sem-vergonhice, não sei, é tanta coisa que falada, não é gordo sem vergonha, enfim, não é isso, é uma doença psiquiátrica, né, o transtorno de compulsão alimentar. Os episódios de compulsão alimentar, eles não têm um fundo moral, não é uma escolha, a pessoa não escolhe ter compulsão alimentar, né? Pensando nisso, eu sei que tem profissionais que acreditam em cura e tem profissionais que falam muito mais sobre remissão. O que você falaria sobre isso? Se tem remissão, se tem cura? E qual o conselho que você daria para as pessoas que têm dificuldade de lidar com o excesso de comida nessa época do Natal? Muito bem.
Bom, a gente, muitas vezes no meio médico, científico, assim, a gente usa a palavra remissão, principalmente porque não era uma coisa externa que estava dentro da gente, né? Então, quando a gente está, sei lá, com um vírus, né? Sei lá, com Covid, o Covid entra e a gente trata, ele sai. Então, isso é uma cura. Né? A gente fala de remissão só querendo dizer que não é algo que entrou de fora, é algo que nasceu dentro da gente e que, portanto, pode nascer de novo em algum outro momento. Mas é absolutamente possível, e é o que a gente vê, de que um bom tratamento, quando remite todos os sintomas, nunca mais a pessoa volta a ter esses sintomas, se ela ficar atenta aos comportamentos que podem ser gatilho para trazer de volta. É isso que eu ia falar. Não é que acabou, vacina, oba-oba, vamos pro jogo. Isso. Não, é tipo, eu falo que é um bichinho que fica dormindo, bem quietinho, assim, mas se você... Se não provoca ele, você nunca mais vai ter sintoma. Se você provocar, ele vai voltar. Então, a pessoa sempre vai precisar monitorar para não fazer dieta restritiva, ou para quando for fazer uma modificação alimentar, fazer isso com cuidado, de não se expor a gatilhos emocionais que você não sabe lidar sem suporte, então talvez precise manter terapia por mais tempo, ou ter sempre uma pessoa para buscar, né, de SOS em situações, mesmo que ela já tenha tido alta, né, da terapia. Então, vai precisar de um pouco de atenção para poder se manter sem sintomas para o resto da vida, mas é absolutamente possível que a pessoa nunca mais tenha sintomas. Até lembrei de uma paciente que fez o tratamento e depois de uns 10 anos ela voltou a passar comigo porque tinha engravidado, e daí o motivo era completamente outro. E a gente trazendo eu trouxe algumas coisas do tipo, nossa, que legal, isso nunca mais aconteceu, tal. Ela me disse, poxa, você tá me falando disso, eu sei, eu conheço essa história, mas é como se eu tivesse visto um filme, não tem nada a ver comigo mais. Isso não é a minha vida mais, né? Então, de fato, para muita gente vira um filme do passado, assim, que vira a página e a vida nunca mais vai ser focada na compulsão. Mas precisa de cuidado e precisa manter, né, esse cuidado para sempre. E o que mais você tinha me perguntado, Má? Qual que é o conselho que você dá para as pessoas nessa época de Natal, de muita comida, de comentários? Eu estou te falando isso porque uma das dinâmicas que eu mais gostei de ver no Ambulim, eu falei isso com o César, inclusive, quando eu gravei com ele, foi uma dinâmica que fizeram com os pacientes do Greco, que era na época do final do ano, que era encarar situações típicas do final de ano. Então, você vai comer essa coxinha, a pessoa que não quer ir para a festa porque vai ter muita comida e ela estava com medo, enfim. A gente sabe que isso acontece e eu falo muito, isso não vai deixar de acontecer, infelizmente, assim, a gente tenta fazer com que não aconteça, mas acontece. Então, qual é o recado que você daria para as pessoas que têm dificuldade, têm medo de se expor a muita comida, nesses momentos pontuais, que tem contexto ter muita comida, né? Sem dúvida vai ser sempre difícil para quem não tem ainda um suporte lidar com essas situações. Então, meu primeiro é busque suporte e ajuda. É possível poder lidar com essas situações, mesmo que elas não mudem, mas que você internamente mude a forma de lidar com isso. Nesse momento em que o Natal está aí, e que não dá tempo ainda de buscar suporte para resolver, o que eu diria talvez seja de você se preparar internamente para o que virá. Então, a gente normalmente conhece aquela tia que vai comentar do peso, aquele ambiente que vai ter mais comida, e você tendo já uma ideia do que vem, é tentar se imaginar naquela situação e como você sairia dela menos pior. Eu não vou nem dizer melhor. Né? Mas, por exemplo, o que eu gostaria de responder para aquela tia quando ela me falar isso? Ou se antes dela falar, eu já posso chegar e falar, olha, não queria que fizessem comentários sobre corpo hoje, vamos nem combinar de ninguém comentar do corpo de ninguém, porque esse ano foi foda, a pandemia foi difícil para todo mundo, vamos combinar que esse assunto não vai rolar no Natal? Né? Talvez de trazer já uma prévia para a família, para todo mundo, para aquelas pessoas que são mais vulneráveis a esse assunto, ou treinar a egípcia, sabe, de quando alguém fala assim, nossa, você engordou, daí você fala, putz, você viu a novela, que horror que aconteceu semana passada, e muda de assunto. Sim. Chique.
chique isso. Eu fico brincando que eu falo, gente, eu não sei o que aconteceu com o assunto do tempo, porque no passado a gente entrava no elevador, não tinha assunto, aí você falava, vai chover, né? Nossa, que o tempo virou. Então, na pior das hipóteses, não sabe o que dizer, fala do tempo. Não, e vamos combinar, o que não falta esse ano é assunto. É assunto. Então, assim, falta. Isso aí, fala pelo mal de jeito, política, fala de... vão estar elegendo presidente até o Natal, né? Porque a gente está Isso. gravando hoje, dia 6, tem 3 dias ainda não saiu, dia 26 de dezembro não vai ter saído. Então, muda de assunto, muda de foco, e com a comida também tem uma ideia do que vai ter, talvez seja legal não chegar na surpresa, ter uma ideia antes, do tipo, vai ter isso, aquilo, o que eu gostaria de comer, e faz uma simulação mental do que eu me sentiria confortável em comer, também sendo flexível e tentando comer o que seria esperado para o Natal, né? Então, sem viver, mesmo que você ainda não tenha conseguido abrir mão da dieta como um todo, mas tenta abrir mão, pelo menos nesse momento de confraternização, de tantas regras da dieta, né? E tenta usar mais as regras do Natal, né? Do que é comer em família. Então, eu posso tentar nesse dia comer quando eu estiver sentada, mas não comer de pé. Eu posso tentar nesse dia pensar, tem 3 tipos de carne, 4 tipos de acompanhamento, quais que eu gosto mais, o que eu gosto mais para comer. Não ficar na mesa que tá cheia de comida, né? Acabar de comer, eu tirar o prato da frente, ou sei lá, sair da mesa, sentar no sofá, né? Que eu acho que isso também ajuda. Né? Mesmo que seja sentar um pouco mais para trás, né? Assim, de empurrar a cadeira um pouco mais para trás e não ficar apoiada na mesa, porque às vezes a gente fica beliscando sem perceber muito o que foi. E mesmo que você exagere, primeiro que a gente até já comentou disso, exagerar nessa data é absolutamente esperado. Sim. Né? É normal que a nossa última refeição seja aquela de Minerva, assim, né? Que você fala, não aguentava mais, mas Sim. foi. Sim. Mas aprenda a lidar com isso no dia seguinte, só voltando ao normal. Acho que a questão aconteça o que acontecer nesse evento, o dia seguinte é um outro dia. E você pode se programar, ainda que não dê para programar o Natal, programe o dia seguinte. Né? Então, dia 26, o que eu posso fazer? Posso voltar ao meu normal. Vou tomar meu café da manhã habitual, vou almoçar normal. Não é nada do que sair correndo 24 quilômetros também, né? Tipo, não precisa, não é algo que inclusive vai te trazer mais sofrimento. Sim. E nenhum resultado. Né? Então, ainda que tenham sido 2 dias, né, 25, 26, de pura compulsão, só de você parar com elas no dia 26, ali, 26 acaba com isso e volte ao normal, isso não vai ter uma grande repercussão na sua saúde, nem no seu corpo, enfim. Então, tenta programar, mas se não rolar, programa o dia 26 para voltar ao normal. E isso já vai te trazer um conforto aí. Ai, adorei, Fê. Você tem alguma leitura, alguém que você gosta, enfim, que você gosta de ver aí pela internet, que você acha que seja legal? Você sabe que esse é um assunto super difícil de buscar na internet. Acho que tem muitas pessoas que falam de anorexia, bulimia e poucas pessoas que falam de TCA, porque é um assunto que traz muitas vezes um julgamento, né? Traz uma vergonha até muitas vezes de se falar disso, até porque você, como comentou, muitas vezes existe fortemente esse julgamento, né? Você não é fraco, eu brinco com brinco nada, é sério para valer. Se tem alguém que tem força de vontade no mundo, é quem tem TCA. Porque eu não daria conta de fazer uma dieta nem 30 segundos. Mas agora, imagina fazer a milésima dieta depois de ter dado errado outras 20 mil. Exatamente. Mas jamais. Isso é falta de força de vontade, não é mesmo. Né? A coisa que a pessoa mais tem é força de vontade. Então, é muito mais um julgamento e não é absolutamente por conta da doença e nada por conta da sua incapacidade. Você é super capaz. Né? Então é difícil que tenham pessoas com vozes adequadas ainda falando desse assunto, mas o que eu recomendaria, se quiserem buscar mais informação, de buscar ou o Ambulim mesmo, o site do Ambulim, ou o site da Astral BR, que é uma associação brasileira de transtornos alimentares aqui do Brasil, que tem boas informações confiáveis. Fora do Brasil, tem uma associação de transtorno de compulsão alimentar, que chama BEDA, mas acho que o site anda fora do ar. E eu diria que, como para quem não é
para quem não conhece tanto esse assunto, uma coisa que talvez possa ser um instrumento aí de conhecimento é uma série que passa, se não me engano, do Amazon, que chama This Is Us, né, e que fala a história de uma família, enfim, e que uma das personagens da família tem claramente um transtorno de compulsão alimentar, e aí vários episódios em que isso aparece, e tratado de uma forma muito sensível, muito acolhedora. Então é algo que não fala de tratamento ou de solução, pelo menos por enquanto, porque acho que ainda não acabou, né, o seriado, mas que retrata o assunto de uma forma cuidadosa. Eu acho que quando a pessoa vê e se vê ali, fala, nossa, tem alguém que também sente isso, é isso, né? Quando a pessoa consegue mostrar o que você está sentindo, porque às vezes você não sabe reconhecer, nossa, eu acho que isso, eu vejo isso, assim, parece que muda a vida da pessoa, liga uma chave e fala, gente, é isso, não só sou eu que tenho, é isso que eu estava tentando explicar e não conseguia, né? Eu também acho que é um exemplo... É ótima, fora que é linda de chorar, assim, né? Então... não tem um episódio que não escorre uma lágrima, né? Exatamente. E também para quem não tem compulsão, mas que tem culpa, porque eu acho que tem muita gente que, no fundo, fica achando que tem compulsão, mas o que tem, de fato, é só culpa de comer coisas que são absolutamente normais, mas que a sociedade julga o tempo todo. Também pode-se não reconhecer naquela condição, né? E assistir e vendo, poxa, não é bem isso que eu tenho. Sim. E aí poder entender que, bom, se não é isso, então você pode também cuidar do que você tem, que talvez seja uma relação ruim com a comida, com o corpo, enfim, ainda que não seja uma compulsão. Sim. Ai, Fê, muito obrigada. Fê, você está nas redes sociais ou não? Eu sou pouquíssimo, né, presente, mas meu Instagram é @nutrigente. Tá. E estou sempre participando das coisas do Ambulim também, então... Por lá, talvez vocês possam me achar em algumas coisas. Ótimo. Fê, muito obrigada, adorei. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar esse episódio, eu tenho certeza absoluta. Quando eu sei é porque vai rolar. E eu espero que a gente faça outros episódios, apesar desse assunto. É um assunto que eu acho que você fala assim super bem, então eu acho que é um assunto que tem muitas oportunidades. Então, muito obrigada, de verdade, foi muito bom. Eu que agradeço, para mim foi uma delícia, um prazer, e volto sempre se vocês acharem que é importante ou que tem coisas que eu posso contribuir, porque é muito gostoso. Também, se tiver uma pessoa que tenha se beneficiado disso, já ficamos muito felizes. Exatamente. Gente, então é isso. Muito obrigada por quem escutou. Quem tiver dúvida, quiser escrever para falar alguma coisa, escrevam. E até semana que vem, que é a última segunda-feira do ano. E não vou dar spoiler. Feliz Natal! Feliz Natal! Ano novo, 2021, vem vacina. E quem quiser, semana que vem ainda vai ter um episódio que vai ser bem bacana, mas não vou dar spoiler. Então, até semana que vem. Um beijo.